Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker e nesse vídeo vamos falar sobre o exercício de número 1. Lembrando que os exercícios que nós vamos passando durante o curso são todos ligados, né? Ou seja, para que vocês consigam fazer o exercício do módulo 3, é preciso que vocês tenham feito os exercícios do módulo 2, tá? Lá no módulo 2, nós passamos uma série de formulários a serem desenvolvidos, né, a serem criados, e agora vamos aproveitar essas estruturas para ir explorando os componentes nos componentes. Tá? Bom, então, nesse exercício número 1, a gente vai criar essas duas listas duplas aqui dentro do formulário de médico, ok? Então, peguei o formulário, já dei uma ajustada aqui em relação à posição dos componentes, tá? Vou chegar um pouco mais para cá para aproveitar melhor esse espaço e esse daqui também. E criei essas duas listas duplas. Tá? Nós temos uma aula falando especificamente sobre os componentes lista, né? Lista simples, lista dinâmica e lista dupla. Lá eu mostrei um exemplo de como trabalhar com um componente de lista dupla. Caso você tenha alguma dúvida no momento de fazer o exercício, você pode voltar para essa aula, dar uma olhada e aí você vai conseguir fazer sem problemas o exercício. Tá? Bom, e essas listas duplas, qual é o objetivo? Cada uma vai exibir o vínculo de um médico com o hospital ou com o plano de saúde, ok? Nós não podemos fazer isso direto na tabela, ou seja, criar um campo direto na tabela, porque senão o médico só poderia trabalhar em um plano e só poderia trabalhar em um hospital, né? E não é assim que a gente quer, né? O médico pode trabalhar em múltiplos hospitais e trabalhando também para múltiplos planos de saúde, ok? Então, para que isso funcione, né, a gente precisa criar estruturas, né, tabelas, né, que consigam relacionar, né, médico a hospital e médico a plano. Então, eu criei dois novos formulários que foram transformados em tabelas, tá? Os formulários chamados hospitais que atendem e planos que atendem, tá? Vou dar um exemplo aqui só dos hospitais, só para vocês verem mais ou menos como é que eu montei. Nesse formulário simplesmente precisa ter o vínculo com o hospital, então eu arrastei o formulário do hospital daqui do gerenciador e trouxe como uma lista dinâmica dentro desse formulário, e o vínculo com o médico, então eu peguei o formulário de médico, já estava pronto, e arrastei para dentro do formulário hospitais que atende. Tá? Então tem a chave do médico aqui e a chave de um hospital. Com isso eu consigo identificar que o médico de código 1 ele pode trabalhar no hospital de código 1 também, ou que o próprio médico de código 1 pode trabalhar também no hospital de código 2, ok? E também, na hora da criação da tabela, nós criamos a estrutura mais ou menos assim, ó. Nós temos duas colunas apenas na tabela, que é o código do hospital e o código do médico, e as duas colunas formam a chave primária da tabela, ok? Então, aquela sugestão que o Maker faz sempre de chave de alto incremento, né, que é o campo, o código, né, eu removi aquela sugestão, eu não queria aquela sugestão, então fui lá na linha, um Ctrl Delete, né, para você remover a linha da sugestão, então tirei aquela sugestão e marquei como chave da tabela o código do hospital e o código do médico. Com isso, eu permito que um médico possa trabalhar em múltiplos hospitais, mas eu não permito que ele insira múltiplas vezes a mesma informação, ou seja, não vai poder existir o mesmo médico, eu não preciso colocar várias informações indicando que o médico trabalha naquele hospital. Então, basta um registro, né, é o suficiente para eu saber que ele pode trabalhar naquele hospital. Então, para evitar informações duplicadas no banco, nós colocamos dois campos como chave ali, tá, da tabela. Então, a estrutura que vocês vão criar também deve seguir essa lógica aí, tá? Vocês podem, inclusive, utilizar o mesmo nome da tabela, hospitais que atende, planos que atende, para ficar mais fácil de dar referência mais à frente, né? Quando eu for referenciando essas tabelas, eu vou indicando e vocês já sabem que vocês têm a mesma estrutura aí. Tá? Então, depois de criar toda essa estrutura, eu criei as listas duplas e aí fiz o processo de lista dupla, que é montar a lista lados selecionados, né? Depois o lado principal e o lado selecionados. Tá? Sendo que o lado principal é simplesmente uma consulta padrão na tabela de hospitais, aqui nesse caso, na lista de cá, que ele traz todos os hospitais, e do lado direito eu faço uma consulta na tabela de hospitais que atende, para poder eu consigo trazer o código do médico, o código do hospital e o nome do hospital fazendo join, e aí eu consigo exibir aqui os hospitais selecionados para aquele médico, tá? Só para a gente ver um preview aqui do resultado desse formulário em ação. Eu também já cadastrei algumas informações, ok? Vocês podem também cadastrar dados, cadastrar hospitais, planos, pacientes, médicos. Você pode pegar informações fictícias aí, cadastrando e inserindo informações no seu sistema para você conseguir testar melhor o desenvolvimento, tá? Então já tem alguns médicos aqui cadastrados.
por enquanto sem vínculo nenhum ao hospital e nem plano. Para fazer o vínculo, basta eu vir aqui e modificar as informações e vincular o médico Rogério Gomes, aqui nesse caso, ao Hospital Couto Maia e Espanhol e ao Plano de Saúde Bradesco e Sul América. Então, aí dá para explorar todas as funções aí que o lista dupla facilita no cadastro de múltiplas informações, né? E esse então é o objetivo desse exercício, montar essas duas listas duplas, tá? Com referência a médico e planos que atende e hospitais que atende, tá? Só uma observação em relação ao cadastro do hospital, no momento que estiverem testando, cadastrando novas informações, na hora de cadastrar um hospital, nós criamos dois campos, né, chamados latitude e longitude, tá? São esses campos aqui, ó. Para preencher, basta você buscar direto no Google mesmo, no Google Maps, né? A gente vai utilizar as funções de mapa para poder reproduzir isso mais à frente. Vamos criar um dashboard com mapa interativo para o usuário. Então é importante que a gente saiba a localização de cada hospital, tá? Eu usei aqui algum exemplo, eu cadastrei aqui 3 hospitais da região de Salvador, colocando aqui a latitude e longitude de cada um deles, tá? Para encontrar a latitude e longitude, o que eu fiz? Eu fui aqui no mapa, minha janela aqui, ó. Eu busquei aqui, por exemplo, Hospital Espanhol Salvador. E aí o próprio Google já me dá aqui uma resposta com as informações aqui, tá? E a localização desse hospital, tá vendo? Então, aqui na URL, ó, na própria URL, eu tenho a latitude, vírgula, longitude, ok? Sempre nessa ordem. Ele primeiro mostra a latitude, depois a longitude. E aí, para cadastrar, você tem que seguir esse padrão aqui, ó. Tem que colocar o traço, né? E o ponto como está lá. Então, basta copiar da URL e colocar no campo latitude e no campo longitude, que depois, posteriormente, né, lá no módulo de dashboards, nós vamos criar um dashboard usando essas localizações dos hospitais, né? E um georreferenciamento de cada hospital para exibir no mapa, ok? Então, na hora que for cadastrar hospitais, estejam atentos a buscar essas latitudes direto do mapa. No restante, montar aí o exercício. Qualquer dúvida sobre como montar o componente, pode voltar na aula de listas, dá uma olhada lá que a gente montou passo a passo o componente, expliquei como montar, como é que funciona esse componente. Ok? Mão na massa aí e até o próximo exercício.